lugares de todo o Brasil. Está no ar, na Jovem Pan, a maior audiência do rádio brasileiro. Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico. Puxa a descarga e abre a torneira, vem fazer cocô. Fica o menino, tire o sapato, vai sentando o pé no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. E now, Pânico Zeta, Vai começar o Pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu verão. Hello everybody, dia 16 de dezembro de 2010. Delícia. Hoje é quinta-feira e o programa Pânico está no ar com os palhacinhos radiofônicos. Que isso, colega? Você sabe da maior? Qual que é a da maior? A minha. Boa, Gabiru. Ô, gente. Gabiru Alguma tá coisa todo que- Zé Graça, foi muito boa. Sabe qual é a maior? A minha, né? A minha feiura. A Você sua quer dizer, né, feiura, colega? exatamente. Sua cara de gremlin. A minha inconveniência. Nós temos a presença ilustre. Cala a boca, Gabiru. Uma pessoa linda aqui. Nossa Robert Brundir, o seu nome, querida? Juliana, Juju, você faz o que da vida? faço jornalismo. Jornalista. Aonde? Quarto ano, na Uninove. Uninove. Por que não é Casper Lípero? Porque na atual condição. Por que não dá. estudou muito? Por que não se Não, você matou? terminou nem a escola, Me normal. matei. Mas olha onde eu cheguei. Imagina eu com escola, seria dono do mundo. É que você tem talento. Você também deve ter. É que a preguiça não deixou você descobrir isso. Juju, eu quero fazer uma perguntinha rápida pra você. Qual que é o personagem do Pânico que você mais se identifica na rádio? Na rádio. Você vê a velocidade do raciocínio dela. Uma boa jornalista. Essa curte CPM 22. Ah, eu gosto de todo mundo, assim. O que você não gosta? Você não vai falar, obviamente, né? Não, é que assim, é que na hora que eu tô ouvindo, eu só escuto metade da rádio, do programa Pânico. É o prestígio do ouvinte, né? Só metade do programa, mas tudo bem. Porque não dá tempo mesmo. Gabriel, vamos. Põe a vinhetinha gostosa. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Vai, Bi. Nunca desista dos seus sonhos. Tente em outras padarias. Nossa. Essa é a sua Nossa, Ai, mensagem. Dave, você acha que você tá falando? Fala uma voz Foi a melhor. primeira que eu Não achei. prefiro saber. Quem você convidou? Beliscão Nicolas. Hoje, Evandro Santos vai anunciar o nosso convidado especial de hoje. Nosso convidado é o maravilhoso José Augusto Dias Júnior. Quem é essa pessoa? Quem é ele no Google? José Augusto Dias Júnior é mestre em História Social, doutor em História Cultural, professor de História Contemporânea e autor do livro Os Contos e os Vigários, uma história de trapaça no Brasil, da editora Leia ou Leia? Tô em dúvida agora. Deve ser Leia com Y. Alguém tem uma piada, Amanda? Queria saber se alguém tem uma piada gostosa pra gente. Uma piada sacana. Você tem, Amanda? Não. Amanda estava com o namorado ontem, Ela num não... barzinho, que nos encontramos na Augusta. Não tem. Você tem, ô Não Robert tem. Nova? Você tem, ô Flacidez, não? Você tem, pastor? Então é isso. Calma, não. Vamos contar Pastor uma mandou piada. seguir, pastor mandou seguir. Não. 200 anos de rádio. O que o objetivo. cachorro falou quando ele viu a cadelinha gostosa? Foi isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, que horror, gente. Ai, o quê? Pânico! Mais um sucesso da Jovem Pânico. Tá bom. Rebolei, show, show, rebolei, show, show, rebolei, show, show, rebolei, show, show. Rebolei, bom, 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 rebolei, bom, 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 rebolei, bom, bom, bom. É por isso que eu ouvo o Pânico. Pânico will be back. Vocês, meus amigos. Laço Rita. Desculpe o atraso aí, é que realmente o trânsito tá complicado. Falei pra comprar helicóptero. Você Bem não acredita? complicado o negócio aí. Don't drink. Ai, gente. Eu
sonhei que sentia um helicóptero, Emílio. Você me dava uma carona. Eu vou dar uma carona pra escadinha, você. Lá da Augusta, eu gritava. Eu vou dar uma carona pra você. Meu trovão azul. Muito bem, queridos. Só um segundinho. Tequila. Agora sim. Muito bem, você já pode acessar o pâniconainternet.com.br, aqui no nosso Twitter, também o @programa Pânico, porque hoje vamos falar com ele. Mestre em História Social, doutor em História Cultural, professor de História Contemporânea e autor do livro Os Contos e os Vigários, uma história da trapaça no Brasil. Está aqui José Augusto Dias Júnior. Eita, nós! Uma bela apresentação, hein, professor? Hã? Ficou legal, né? Pô, bonito, ó. Mestre, doutor e professor. Minha mãe gostou, viu? De mais nada. Bonito. É bom ser um mestre. Um mestre com um mestrado. Com diploma. Com diploma. Porque mestres tem muito, né? Doutor também. Doutor também. E picaretas aqui no Brasil, muita trapaça também no Brasil. Esse livro... e você, além de escrever, você é professor... Onde é que você é professor? Eu sou professor na Casper Liber. Na Casper Liber. Ai, que inveja. De História Contemporânea. Certo. E como é que surgiu a ideia para escrever o livro sobre a trapaça, os vigaristas do Brasil? Rapaz, a ideia foi o seguinte. Eu sou professor de História, sou historiador, pesquisador. E assim, a gente é um curioso, né? Todo historiador é um curioso. E um dia começou a me passar pela cabeça a seguinte coisa. Que tipo de golpe era aplicado em São Paulo, no Brasil, 50, 60 ou 70 anos atrás? Será que eram os mesmos? Será que eram outros? Aí, assim, a coisa ficou irresistível. Eu tinha que pesquisar, eu tinha que saber. Aí fui à luta, comecei a pesquisar arquivos, comecei a pesquisar jornal e tudo mais. E descobri que a história da vigarice é muito mais interessante e surpreendente do que a gente imagina. Tem de tudo. Por exemplo? Por exemplo, tem um golpe que eu acho notável, porque é pela antiguidade dele e pela atualidade, né? Acho que todo mundo ouviu falar do conto do bilhete premiado. Isso é característica. É verdade. Isso é um clássico. Em algum lugar, hoje, agora, alguém deve estar tentando passar o conto do bilhete premiado, sabe? Em São Paulo, em outras cidades do Brasil. Adivinha de quando começou esse golpe? Não sei. Dá um palpite, dá um chute. Pedro Álvares Cabral. 1934. 34. Já tinha gente aplicando esse golpe. E como é que, pra quem não sabe, como é que é o golpe do bilhete premiado? O golpe é assim, você tá na rua de uma cidade grande, aí aparece um caipira, um sujeito que parece que tá muito deslocado e tudo mais, ele te pede ajuda. Fala, moço, você pode me ajudar? Eu tô aqui com um bilhete. E mostra o bilhete minha mãe comprou, disse que tá premiado, não sei o quê. Aí você vai conferir a numeração do bilhete, vai na lotérica, que está premiado mesmo. É o grande prêmio, 500 mil reais. Nossa. Uma coisa desse tipo. Aí em algum momento o caipira ele tem uma crise. Fala, nossa, a cidade aqui é muito grande, eu não aguento mais, eu quero ir embora para minha cidade. Quer saber uma coisa, moço? Eu vendo para o senhor o bilhete. Quanto o senhor paga? Vale 500 mil reais. Quanto o senhor paga? O senhor paga 200 mil? As pessoas ficam loucas. Você jura? As pessoas ficam alucinadas. Tá brincando, cai, claro. É só ver o registro da delegacia. Não é possível. Tem notícia de jornal que diz o seguinte: em São Paulo, a cada semana, procuram as delegacias entre 7 e 8 pessoas para reclamar que caíram no conto do bilhete premiado. Essas, as que foram reclamar, porque tem muita gente que não vai reclamar. Fica com vergonha, né? Fica com vergonha. E tem outra coisa, o conto do bilhete premiado é um conto em que o sujeito, em tese, ele está levando vantagem em cima do vigarista, do caipira. Uhum. Né? Ele está fazendo uma coisa que é meio desonesta. Tem gente que não vai reclamar na polícia porque fica com vergonha. Lógico. Sabe? Como é que você vai dizer, ó, tentei enganar um caipira e ele me enganou? É uma desonestidade em cima da outra, na verdade, né? Exatamente. O caipira conta com a desonestidade do outro cara. Exatamente. Tipo, incrível. Mas você cair no golpe, o que faz você cair no golpe é a ganância, né? É você querer se dar bem. Achar que vai ganhar. Levar vantagem no negócio. Esse é o básico de se cair no conto. Eu né? acho o seguinte, eu acho que isso vale para 95% dos casos. Não vale para todos os casos, não. Tá? Tem alguns golpes que o jeito, né? O que fisga a vítima é outra coisa, é o terror, é o medo. Que é o trote de telefone, aqueles trotes de por exemplo, sequestro. Eles ligam pra sequestrar. Mas isso aí também já tá meio manjado, né? Já.
Mas eu já recebi essa obrigação. Se você recebeu, tá muito ruim esse golpe já, viu, E Davis? tem o do programa do Gugu também, tem prêmios da Jovem Pan. Tem prêmios da Jovem Pan. Às vezes ligo aqui, pô, ganha Às vezes prêmio na recebe Jovem e-mail, Pan. né? E-mail, esses e-mails de vírus, agora vem uns bonitos, da Caixa Econômica Federal. É verdade. É tudo CPF. Ai, Deus, agora sim, é se tudo você é a 1000ª pessoa que entrou nesse site, você acaba de ganhar um iPhone. É verdade. Você já recebeu? Tem um e-mail que tá passando muito por aí agora, que é o seguinte, o título é Aviso de Depósito. Ai, Você recebe aquele e-mail e fala, legal, alguém depositou dinheiro na minha conta. Clica lá pra ver o que É um vírus que Trojan você horse. vai... Cavalo de Troia é muito doido, né? Agora me fale uma coisa, meu querido professor, por que o conto é do vigário? Ih, rapaz, quanto tempo a gente tem pra conversar? Não sei. Você que vigário é manda, tipo mas um faz um padre, sinal. né? Vigário É um padre, é o vigário. padre. Vigário é o padre. Isso é uma coisa muito curiosa. É só em português, na língua portuguesa, que a expressão chama conto do vigário. Você pega em inglês, é confidence game. Tem nada a ver com vigário, não tem nada a ver com padre. Fiquei muito curioso para saber por que é que a expressão tem esse nome, né? E por que é que só em língua portuguesa que tem essa conotação. Não descobri uma versão, eu descobri dezenas de versões. Estão te enrolando também. Estão te enrolando nas versões. Não, mas nesse mundo que tudo é de simulação, até é adequado que tenha dezenas de versões. Eu posso te contar duas delas, rapidamente. Uma delas era aplicada no começo do século XX e era assim. O sujeito recebia uma carta vinda da Espanha. E a carta dizia o seguinte, olha, você recebeu uma herança tremenda na Espanha. Porque morreu um coronel aqui e deixou tudo pra você. Deixou não só a herança, como deixou a tutoria de uma orfanzinha. Luísa, de 13 anos de idade e tal. O sujeito ficava com a cabeça, né, a mil. Só tem um detalhe. E essa carta era assinada por um padre espanhol. Só tem um detalhe, para desembaraçar a herança, você tem que pagar as custas de um processo que o sujeito sofreu no passado, aquele negócio todo. Se o sujeito pagasse, né, ele nunca mais ia ouvir falar da Luísa, não ia receber herança nenhuma e tudo mais. O que ele podia fazer? Ele só podia culpar um padre ou um vigário pelo conto aplicado. Essa é a versão de 1903, de um autor carioca chamado Vicente Reis. Mas olha só que coisa interessante, o Fernando Pessoa, em 1926, escreveu um texto dando uma interpretação completamente diferente. Ele falou, olha, a expressão conto do vigário vem de um grande, ilustre português chamado Manuel Pérez Vigário, que um dia saiu aí passando nota falsa. E o povo ficou sabendo disso e começou a falar dos contos de réis do Manuel Pérez Vigário, os contos do vigário, você tá entendendo? Então, na versão do Fernando Pessoa, isso não tem nada a ver com padre e tudo mais. Daí pra frente, tem dezenas de versões. Muito bem. O livro chama-se Os Contos e os Vigários, uma história da trapaça no Brasil. Qual você considera assim a maior trapaça, assim, na pesquisa que você fez? Olha, é difícil. Não tem uma assim que te chamou a atenção, uma trapaça mesmo que você falou, porra, essa? Porque essas de... Tem também negócio de carro, né? Que você dá a primeira parcela. Hoje em dia tem... você manda a primeira parcela. Às vezes até sai no jornal. Sim, Mande aqui e tal, você vai comprar um carro, tantas parcelas. O cara vai lá e deposita sem saber... E depois some a conta, o cara encerra a conta e bye-bye, é isso? Gente, que horror, as pessoas tem caem muita nisso. tramóia, tem muita tramóia, tem muito conto. As pessoas caem. É tudo uma questão de Mas qual acreditar. perfil de pessoa que cai? Todo tipo? Então, assim, eu acho que todo mundo está suscetível de cair no conto do vigário. A questão é saber qual que é a isca. O que te pega. Ambicioso ou ingênuo, né? Essas duas mandas as pessoas caem. Ou ambição ou ingenuidade. Porque assim, é acreditar. Vigarista é um sujeito que sabe montar um cenário, é um ator brilhante. Ele consegue montar uma teatralização. Depende de saber qual que é a pecinha de teatro que te envolve. Sabe? Pode não ser a que me pega, mas pode ser a que pega o outro. Pra mim é difícil selecionar um, porque assim, tem tanto golpe. Sabe? Nós somos tão bons nisso no Brasil, que é difícil. Agora, eu posso te contar um caso que eu acho que é ilustrativo. Tem a ver com o conto do bilhete premiado. E fazendo essa pesquisa, li documento para danar para fazer isso. E tem um caso que aconteceu em 52, em que os golpistas aplicaram o conto do bilhete premiado, entregaram o bilhete para a vítima e falaram, olha, vai descontar esse bilhete na rua Brigadeiro Tobias 527. Rua do Dake. Era o plantão da polícia. Isso, exatamente, Rua do Dake. Exatamente.
Os caras venderam o bilhete e orientaram a vítima a ir descontar na polícia. Nossa, que trouxa. Que filha da mãe. 1952. Esse cara ainda manda o cara. Que horror. Já faz o BO direto. Né? Ai, que horror, Emílio. Você sabe... Posso fazer uma pergunta? Você já caiu no conto, Evandro? Não, ele já deu muito conto. Já caí. Mas Eu tenho um conto, Austrália. Eu caí já caí no conto de... Você cai numas lorotinhas, você quer porque você quer porque você também não tá com boa intenção, você também tá mal intencionado, então você cai vítima da sua ingenuidade, da sua ambição, você não cai bonzinho, entendeu? Exato. Aí depois eu falei, não, eu não quero me lascar, então eu parei de dar golpinhos, mas eu já dei vários já. Olha, quem é que já não ouviu falar da corrente da prosperidade? Nossa, aquilo é muito cafona. Nossa, é verdade. A pirâmide foi uma época, né? Faz o que? Sei lá quanto tempo. 10 anos era um sucesso. Pirâmide era um negócio maravilhoso. O que é pirâmide? Pirâmide era um negócio que você ia dando dinheiro, pegava um amigo, né? Um ganhava. Como se fosse maçonaria. Não, era não tem nada a ver. Não, troço assim, você recebe uma carta, né? E aí dizem o seguinte: você tem que arrumar 4 amigos para mandarem dinheiro para tal nome. Sim. Esses 4 amigos têm que arrumar mais 4, cada um tem que arrumar mais 4 e assim por diante. Então você arruma um monte de gente que vai mandando dinheiro e quando chegar a tua vez, as pessoas vão mandar dinheiro para você. O único problema é o seguinte: é só saber um pouquinho de matemática para saber que isso é uma progressão geométrica e chega uma hora que não tem população no mundo para entrar mais para a pirâmide. Uma corrente do Orkut. Então, assim... Mas alguém se dá bem nela por algum instante. Algumas pessoas. Quem começa. Só quem começa. Quem começa que é o golpista, né? Exatamente. Que é o cara que tá na ponta. Mas qual a justificativa? Manda dinheiro pra mim? Eu não entendi. Que todo mundo pode ganhar. O cara diz assim, manda dinheiro pra mim que alguém vai mandar dinheiro pra você. Manda dinheiro para o nome que tá aqui na carta. Sempre tem um nome, um destinatário, sabe? É um bolão aquele, o Mardoff lá. Exatamente. Ele fez isso só que com dinheiro de milionário. De aplicações. Ele fez isso aí. Porque um banco, quando você deposita o dinheiro no banco, se todos os correntistas for tirar o dinheiro do banco, o banco não quebra. O banco não tem, porque o banco tá aplicando o dinheiro e tal. Então é mais ou menos assim. Esse cara, ele fez ele deu um golpe, ele, se não me engano, foi condenado a 190 anos de prisão. Até o filho dele se suicidou agora em Nova York, né? E o cara tinha sido presidente da Nasdaq, da Bolsa de Eletrônicos. Exatamente. Então, ele tinha uma credibilidade enorme e o cara vai lá e me dá esse golpe. E durante 20 anos, mais de 20 anos, ele trabalhou com o dinheiro das pessoas assim. Porque, por exemplo, eu dava dinheiro... Nos Estados Unidos, os juros é mais baixo. São baixos. Os juros são baixos. Então ele falava, eu vou pagar pra você 1% ao mês. Dê a sua fortuna pra mim. Aí você dá a fortuna pra mim, ele ia dando 1% ao mês, mas no papel. Aí se um quisesse sair naquele momento, não ia... Ele tinha o dinheiro do outro. Ele tinha o dinheiro de um. Aí quando todo mundo falou, eu vou sair, o cara quebrou. Estourou. E todo mundo ficou sem grana. Mas a gente tinha que bolar um negócio Tinha que fazer um negócio... Você tem coragem? Dá pra inventar algum golpe. Ele precisava inventar um golpe. Tinha que ter um golpe bom desse. Mas estão sendo inventados a todo momento. Você tá entendendo? A criatividade é enorme. Tem um golpe que se aplicava muito na década de 40 e 50 que tinha a ver com política. O sujeito dizia, olha, eu sou amigo de um político, de um figurão, posso te arrumar emprego, sabe aquele negócio? Que é um sonho que tem na cabeça das pessoas, né? O emprego estável. Bom emprego público. Funcionário público. Sabe, mas aquele emprego que assim, não precisa trabalhar, mas você ganha bem. 4 horas por dia, exatamente. 20 mil por mês, férias incríveis. E como é que você chega nesse emprego? Você tem que conhecer alguém importante. Ou estudar muito e passar no concurso. Isso aí é mais difícil, porque tem que ser sortear. Tem toda uma série de coisas pra você chegar a ele. O caminho fácil é você conhecer alguém que conhece alguém importante que vai te indicar. Pistolão, né? Pistolão. Isso era o conto do emprego. Porque acontecia demais. E tem um caso que eu acho extraordinário, que aconteceu o seguinte: o golpista fingia que era amigo de uma pessoa importante. Então ele estava sempre na fina, né? De gravata, muito bem. Nossa, conheci. É um impostor. Ele fingia que era assessor de algum político e tudo mais. Em 1949, olha só, o Palácio do Governo, São Paulo, não era ainda no Bandeirantes. Era lá na Avenida Campos Elíseos. Em 49, de repente chegou um grupo para visitar o Palácio do Governo e tomar posse dos empregos que eles tinham comprado. Chegou lá no palácio e falou, bom, a gente já pagou, então a gente chegou aqui para assumir os cargos e tudo mais. E era golpe.
Sim. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Agora o pessoal já chegou escolhendo cadeira, escolhendo mesa, sabe? Ah, vou sentar aqui, vou sentar ali, tudo mais. Nada, tinham comprado emprego de um vigarista. Jesus Cristo. Mas, por exemplo, você vê, né? Isso aí não tem muito a ver com... E aquele cara que vendeu terreno na Lua? É um americano, né? Ele loteou a Lua. Ele fez os terrenos lá, fez toda... E você ia lá apresentação no PowerPoint. Não, você é coisa de americano, né? Você ia lá e comprou. Eu tenho um terreno na Lua. Você caiu. Você não caiu. Eu comprei um terreno na Lua. Ele comprou mesmo. E uma estrela. Você tem estrela, o registro da estrela. Deixa eu perguntar. Plutão é nós. Eu vou ter terreno na Lua. Mas teve muita gente que comprou terreno na Lua e tem o documento de terreno na Lua. E tá alugando e da agora. estrela. Condomínio São Jorge. Esse americano, de quando que é esse caso? Você tem ideia? Eu não sei, mas é uma coisa, não é tão recente, não. É uma... Porque eu acho que o pioneirismo nisso é brasileiro, viu? De vender na Lua? É, um sergipano. Na Lua? Um sergipano que assim, morava em Belo Horizonte. E que, assim, quando o Apollo 11 chegou na Lua, isso em 1969, e tava toda a mídia inteira só cobria isso, né? A chegada do homem na Lua, o Armstrong, esse negócio. E um sergipano circulava por Belo Horizonte vendendo o terreno na Lua. E ele conseguiu 2 compradores. Era um sujeito que ele se apresentava como corretor imobiliário, né? Já que estava vendendo terreno. Ele tinha uma integridade tão grande como corretor que, assim, na Lua tem um lugar que chama Mar da Tranquilidade. E tem outro lugar que chama Mar das Tormentas. No Mar das Tormentas, ele cobrava mais baixo. E no Mar da Tranquilidade, ele cobrava mais alto, porque não tinha a mesma qualidade de vida, você tá entendendo? Claro, é muito melhor. Então isso aí eu acho que é um pioneirismo brasileiro. Tá um gênio, o cara que bola. O cara que vendia aquele morro que tem lá no Rio. Como é que chama? Do Alemão? Não. O bondinho. O Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Tem de tudo. Como vender Pão de Açúcar? Tem de tudo, as pessoas vendem. Agência de turismo que faz pacote de viagem para Nova York, a pessoa paga e depois não tem mais a agência. A pessoa pagou, acabou a agência, não existe mais, evacuam o prédio comercial e a pessoa pagou. Tem até isso. Tem tudo isso agora. Tem. E é muito sedutor, né? Quantas vezes não aconteceu você ser sorteado por telefone? Te ligam, você ganhou um título de um clube, você ganhou... Assinatura de revista, quer ganhar essa revista? Até isso, até hoje... Fazem isso no aeroporto, né? No aeroporto fazem isso, que é um brinde. Gosta do teatro? Isso na Paulista é super desagradável. É verdade. Cancelar o do teatro. Aí pergunta qual cartão de crédito você usa, Visa ou Master. Já começa com isso. Ô, teacher, com a sua vasta pesquisa, você acha que o cara que dá o golpe, o vigarista, ele tá ligado a um psicopata? Você pegar o maníaco do parque, tem que persuadir lá a pessoa... Ele leva pro canto e dá o golpe. É bem parecido. Eu acho que não é tão parecido assim, não. Porque, assim, geralmente o vigarista, ele não é violento. Dá o golpe. Ele é sedutor. Simpático, né? É a mesma categoria jurídica, é crime contra a propriedade. Né? Você tá roubando uma pessoa. Você vê que o maníaco do parque não é crime contra a propriedade, né? Mas assim, o vigarista em geral não é uma pessoa violenta, ele é um sedutor. Ele tira o dinheiro da pessoa, tira o patrimônio pela lábia, pelo envolvimento e tudo mais. Agora, certamente ele tem uma coisa em comum com o maníaco do parque, digamos. Ele não tem nenhum escrúpulo. Sem persuasão. Né? Então acho que os psicólogos chamam isso de sociopata, né? O sujeito que não tem culpa. Ele não tem piedade. E o que dá o golpe tem culpa? O vigarista? Não, ele vai lá, dá o golpe lasque-se. Ele dá risada depois. É o talentoso replay, né? Só sobre testemunha. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu comecei lá a dar uma lida no teu livro lá. Você lá roubou o varal, né? Você não é um cara... Você não é parâmetro pra nada. Assaltante de varal não é um cara... Já roubou óculos, inclusive, de eu não conheço, viu? De assaltante de varal. O varal é o seguinte, você frequenta a casa do seu amigo, vê que roupa que ele usou na balada, aquela calça é Zump, aquela é Fórum, espera lavar, que é segunda e terça-feira, pula o varal, pega as calças de marca, larga as que não interessam, o stop e vai embora. Rapaz, vou ter que pôr isso no livro. E você pega mancha de cândida pra pessoa falar que não é essa calça, não é sua, você mancha ou dá um rasgadinho, põe um bordado, customiza pra pessoa falar, é minha, não é não, essa aqui tem o bordado que eu tirei da renda, parece a sua, mas não é. Esse é o truque. Você sabe que ele tem jeito pra vigarista? Eu fiz não, isso. Cara, eu acho que o Emílio não deixa contar. Se eu te contar o golpe que eu dei pra chegar em São Paulo, que foi o maior, muito pesado, mas eu fui muito esperto, porque envolveu várias coisas, de compra de supermercado, achei
Quer dizer, eu tinha 15 anos. Aí eu juntei um montante e vim pra São Paulo. Que legal você assumir isso numa rádio. Bom que agora com a você vai nossa ser procurado audiência. pela polícia. Não, eu era menor de Se idade. você tiver um cheque do Evan. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Você aí pode entrar aqui no @Programa Pânico. Você pode mandar, se você caiu em algum conto. Ai, não dá pra assumir que você caiu. É muito Você tem vergonha também. É humilhante você falar, ai, gente. Ué, mas se você humilhante, caiu em algum humilhante. conto, manda aí pra gente, que hoje a gente tá falando com o José Augusto Dias Ai, já ganhei Júnior. vários prêmios do Aqui, SBT. ele é mestre em História Social e tá lançando um livro pela editora Leia. Chama-se Os Contos e os Vigários, uma história da trapaça no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pânico. Pânico! Anaí, que seres Isabela TKM? Não conoco. Aqui no Brasil. Não conoco. Eu não conoco. Venezuelano, pô. Eu conoco. Mexicano. Isabela TKM. Que seres? Não conoco. Muito bem, estamos de volta, meu querido Silveirinha. Você já viu o celular do Pânico, Silverex? Já, Zurita. É o meu objeto de desejo desse Natal. Objeto de desejo? Que papo é esse? Bom, mas deixa pra lá, Silveirinha. Agora, o que é verdade é que todo mundo tá querendo o celular do Pânico. Afinal, só no celular do Pânico tem conteúdo exclusivo do programa, tem vídeos, músicas, jogos, ringtones, wallpapers e tudo com a galera do Pânico. Mas não é só isso não, Zurita. Todo mundo que trabalha nos veículos midiáticos estão comentando do aparelho. Tem rádio FM, AM, tem gravador, MP3 player, câmera Bluetooth e redes sociais. É isso aí, Silveirinha. Gostei. Tá lendo bem, Silveirinha. Gostou? Gostei. Então faz o seguinte, corre, compra logo o seu. O celular do Pânico é uma edição especial, limitada, já tá à venda nas maiores redes de varejo do país. Tá esperando o quê? Não ter o celular do Pânico? Vai ser extremamente constrangedor. Muito bem, seu Silveirinha. Estamos de volta aqui hoje, estamos falando aqui dos Contos e os Vigários. É um livro que conta a história da trapaça no Brasil, da editora Leia. E quem tá aqui com a gente hoje é um mestre em História Social, o José Augusto Dias Júnior. Tá batendo um papo aqui com a gente. Eu mandei aqui no Twitter perguntando se alguém já caiu no conto. Todo mundo se interessa muito por esse assunto, né? Muita gente fica fascinado por golpes. Né? Eu tenho uma pergunta. Você, como historiador, você fica... seu livro é mais... tá mais focado assim nas coisas mais do passado, ou você escreveu alguma coisa sobre a internet? Porque hoje em dia é a coisa que dá mais golpe no NEM. Olha, a internet hoje é um dos grandes veículos de golpe, né? Mas o meu livro, como um livro de história, está voltado para o passado mesmo, né? Você pensa em fazer um volume 2, assim, um update? Olha, dá para fazer, estava pensando, assim, a grande enciclopédia da vigarice brasileira. Nossa. Sabe, eu ocupar 40 volumes, né? Porque a gente é meio bom nisso, de vigarice, né? Mas não, a ideia do livro é ser um livro de história e falar um pouco sobre alguns golpes que eram aplicados no Brasil do século XX e explicar por quê. Isso é interessante. Alguns golpes, eles desapareceram. Outros golpes continuam, que nem o do conto do bilhete premiado. É interessante ver por que um golpe desaparece. É porque ele faz sentido na sua época. Então deixa eu dar um exemplo. Não, golpe sazonal. Já teve a época dele do bilhete premiado. Então, não, do bilhete premiado... Mas ele disse que volta. Ele continua valendo. É um clássico. Isso quer dizer que, assim, para dar a explicação do livro... Você dá um tempo. O clima cultural desse golpe continua valendo. Mas você quer ver um golpe que existia e não existe mais? Porque a história mudou? Conto do telefone. Tinha uma época... De linha telefônica, que era um custo para arrumar uma linha. Era uma dificuldade, né? Custava mais de $1.000 uma linha telefônica, faltava, não tinha. Aí aparecia o vigarista dizendo... Carta de expansão. O cara ficava esperando a cartinha. Isso, anos e anos e tal. Aí chegava o vigarista e falava o seguinte: olha, eu sou funcionário da Companhia Telefônica Brasileira. Se você me der um por fora, eu te coloco, eu te furo a lista. Daqui a um mês você recebe o telefone. E não dava. O sujeito era vigarista. Você tá entendendo? O importante é o seguinte: esse golpe não existe mais hoje por motivos óbvios. Hoje não falta linha telefônica, tem celular. Essa realidade histórica não existe mais. E é isso que o livro explora. Qual que é a situação histórica que fundamenta alguns golpes que existiam
e deixaram de existir e os que continuam existindo. Mas eu acho que a religião é a que mais dá golpe, né? A religião ela é poderosa. Ai, minha mãe para dá um golpe. envelope. Mexer com a fé. É um campo privilegiadíssimo para golpe. Porque se for ver bem, por exemplo, a igreja, os católicos, eles oferecem o paraíso, não é? Quando você morre, se você der o dízimo, cumprir com todas as suas obrigações, você tem o paraíso, os anjos, Sim. a paz eterna. A harpa. Pois é. É o céu ou o inferno. O Islã, As virgens. não é? É. E a Credicar, o paraíso. A Credicar não tem limite. A Credicar, o paraíso. Não em tem vida. preço, não tem preço. Eu conto no livro um caso que eu acho Tem preço. muito interessante, que é o seguinte. Pensando do ponto de vista do vigarista, né? Que é um ator, e eu acho que tem que ser analisado como um ator, mesmo um ator de talento, porque você imagina, você atuar em plena rua e convencer as pessoas da historinha ali Do carnê e tal. Não é fácil, tem que ser bom. E tem um caso que eu acho incrível, que diz o seguinte: o vigarista tem uma hora que às vezes ele se envolve tanto com o personagem que ele interpreta, que ele começa a achar que ele é o personagem. E tem um Ele caso... acredita na própria mentira. Exatamente. Ele entra no personagem e não sai mais. Ô Emílio, eu tenho aqui um golpe, o Zé até falando aqui, que eu fiquei muito tempo atrás do balcão, no comércio, que é esse golpe que ele vai falar agora, porque todo comerciante ele morre de medo de fiscal, seja da prefeitura, da postura, do estado, do ICMS. E aí, como é que os caras fazem? E aí que um dos golpes mais antigos que a gente tem no Brasil Olha esse animal, ó. Conto do fiscal. Chega um fiscal falso na sua estabelecimento. Escuta ninguém é isso. capaz de- Chega um O quê, vigarista, cara? ó, Sim. Com colete, ó. chega um vigarista, com todo o jeito de fiscal, Ó, clínica de leitura igual o teu, assim. Desculpa, você não é clínica de vigarista, mas leitura. é com esse jeitinho, assim. né, a gente acaba pegando jeito. Ó, clínica de leitura, né? Às vezes, para tornar o golpe mais, assim, mais intenso, o Credibilidade. cara chega junto com um policial e vestido de policial. Da hora. Que é uma mistura de dois golpes, porque havia também o conto do policial. Mas chega lá o falso fiscal, pede para ver a escritura contábil da empresa, sempre vai achar algum defeito. Que defeito você consegue inventar de qualquer maneira. Cadê as notas? Eles pedem todas as notas. Não, e cadê a duplicata da terceira via do CPM, não sei o quê? Você tá entendendo? Achar defeito é a coisa mais fácil do mundo, né? Burocracia. Aí o sujeito que tá fingindo... Desespera. Né? Vou aplicar uma multa aqui. Vou aplicar uma multa, aí o sujeito para e fala o seguinte: escuta, a gente pode acertar esse negócio, Cervejinha. né? Aí acerta uma propina, aquele negócio todo, você tá entendendo? Então tem casos do coitado do comerciante que pagou propina pro falso fiscal, depois chegou o verdadeiro. Ai, meu Mas que Deus. legal a pessoa ela acorda e fala, hoje eu vou me vestir de fiscal. É o trabalho. necessidade de ganhar dinheiro. trabalho dela. Esse é o ofício do cara. Ele faz isso todo dia. Isso é mau É a caráter. profissão do cara. O cara é um vigarista profissional. É o jeito dele ganhar vida. Mas todo vigarista é ladrão. É um ladrão mais sofisticado. Claro, não, é crime. É ladrão. Lógico É que é ladrão. estelionato. Tem aquele- Artigo 171 do Código Entendi. Penal. Não tem aquele É o homem. famoso 171. E aquele que Agora, tava vendendo terreno no céu? E o povo comprando e tudo? Acho A que gente era um falou da pastor. lua. Ô, professor, tem um ouvinte aqui, ó. Tem um ouvinte aqui que ele fala do boi gordo. Lembra dessa época do boi gordo? Que você comprava um boi no pasto. Aquilo era um golpe ou foi um negócio mal sucedido? Foi uma... Esse caso eu não tô muito informado, não. É muito Não sei o que parecido com o aconteceu aí, não. do avestruz. Do avestruz. Você lembra do avestruz? lembro. Você comprava avestruz, mas na verdade não existia avestruz. Ele falou, ó, eu vou cuidar do avestruz pra você. E na verdade não era. Não E existia. agora, recentemente, o cara lá em Minas Gerais foi preso agora. Lembra que deu o malandrão Da lá? Gol? Não, o da Bolsa de Investimentos. Ah, pode Esse crer. é top. Pode crer. 50 milhões o cara Pode do crer, balão. pode crer. Ô, né? Esse cara, você tá ligado nesse caso ou não? É o sujeito que fez mais uma aplicação do Conta Maravilhoso. Pirâmide, não é isso? Mas bem ralé. Articulado. É. Então, mas você vê que coisa interessante. Conta Assim. 50 milhões o cara deu de golpe. Aonde? Em Belo Horizonte, foi preso essa semana, no começo do ano. É. Foi preso agora o cara. Essa semana no começo do ano. Não, essa semana ele foi preso, ele deu o golpe, que estourou o golpe dele, foi no começo do ano, ele tava foragido, ele apareceu agora. Ele fazia o quê? Ele captava o dinheiro e falava que ia aplicar, ele fez tipo um banco de investimento pessoal. É a Então ele pirâmide. coletava... A pirâmide. É a pirâmide de novo. Qual é o maior golpe do seu livro? O maior golpe em termos de... Em termos de grana, Faturamento? de faturamento. Ah, sem dúvida é o conto da pirâmide aplicado pelo Madoff. O Madoff. Né? Porque O Madoff pelo é o mercado- cara. É o cara, porque você vê os valores envolvidos. O Madoff, ele chegou a dar esse golpe no Spielberg.
Exatamente, mas o Mardo. Aqui no Brasil também muita gente caiu no. Eu entrei nessa pirâmide. Não, o conto da pirâmide, assim, eu comparo as enchentes. Porque ele aparece de tempos em tempos e reaparece. É diferente do conto do bilhete premiado, que é aplicado todo dia. É uma coisa contínua. O conto da pirâmide, ele vai. Mas ele evolui. Ele vai se transformando, né? Tem uma versão que ele vira iniciativa empresarial, então você vai trabalhar numa empresa, você tem que arrumar mais 4 amigos para trabalharem também e assim por diante. Quando você acha que ele desapareceu, ele volta. Ele acaba reaparecendo. Mas deixa eu só concluir uma coisa, eu tinha falado disso que o vigarista, às vezes, ele se envolve com o papel de tal maneira que ele acaba achando que é a figura que ele interpreta. Tem um caso, a gente estava falando de religião, de um sujeito, isso não foi no Brasil não, isso foi na Europa, que ganhava a vida dizendo que era Jesus Cristo de volta à Terra. E ganhou muito dinheiro com isso. Até o dia que ele começou a acreditar que era mesmo. Oh, pai. Aí ele resolveu dar uma demonstração dos poderes divinos dele, saiu andando por uma janela do 15º andar, e aí não levitou, que nem ele achou que ia levitar. O cara queria voar. Não, mas isso é esquizofrenia, né? O sujeito entrou no papel. Achou tão confortável aquele papel que... Tem um golpe no Rio de Janeiro maravilhoso também, que é o... Carioca sabe todos. Ele é golpe. É porque Rio de Janeiro... Ele é Donildete, lá era quadrilha. Rio de Janeiro, se você fizer um levantamento... Vamos tacar a fita aí, Donildete. Não, se você fizer um levantamento, Rio de Janeiro é o lugar que tem mais vigarista no planeta, velho. Rio de Janeiro tá no top 5, assim. Tá. Taxista no Rio também. Top 10. Não é? Da forma de empada. Que é forma de empada. Você vai entender. É aquela caixa de maçã que o cara põe no centro da cidade. Aí ele bota, sabe as forminhas de empada? Ele bota ali um negócio e fala assim... Bolinha? Da bolinha? Onde tá? A bolinha no mundo inteiro. Eu já caí. Eu já caí nisso. Que o cara bota a caneta. Aí eu acertei a primeira que não valia nada. Eu vou perder 20 contos. É lógico. Eu também perdi 20 Ô, professor, o papo tá super gostoso. Se você quiser ficar mais à vontade, eu vou pedir pra você abrir o primeiro botão da sua camisa, que vai ficar um pouco mais quente. Tem com mulheres que dão golpes. Bom, mulher é especialista, né? Mulher tem casos no seu livro de mulheres que trabalham em casa de burlesco. Não. Chutias, no caso? É, no caso. Não, no meu livro não é nada parecido, não. Pena que o Bola não tá aqui. Pô, espiã lá, por que não? Tá espiando doidona. Podem ser vigaristas também, não tem problema nenhum. E o caso do filme chama o caso do filme do Zé do Caixão, que eles falam que você vai participar do filme do Zé do Caixão, você faz uma seleção, faz uma cena, eles selecionam algumas pessoas, aí essa pessoa, ela paga R$800 pra fazer uma cena de videobook. Do book e ela existe, cai né? nesse ponto do book. O Gabiru caiu. Você fez, né, Christian? Esse eu caí. Mentira. E você nunca abaixa e chamam. Essa do book é absurda. Mas aí que tá. Como é que virou golpe? Porque você teve que pagar, não foi? Foi. Aí eles somem depois, cada um está no lugar. Esse do book existe até hoje? Você sabe, professor, tem um ouvinte nosso aqui, o Murilo Dummer. Ele tá aqui no Twitter agora, ele fala que esse golpe muita gente caiu. Qual? Muita gente caiu nesse golpe. Qual? Eu acho que esse é o golpe mais representativo dos dias atuais, da nossa atualidade, que é o golpe do centenário do Corinthians. Cínico, Emílio. Todo mundo acreditou. Todo mundo acreditou. Tô esperando até agora. O cara comprou. Agora. Muito bem, Murilo. Parabéns. Esse foi o golpe. Muito bom. Perguntas aqui. Perguntas no Twitter, @Programa Pânico. Tem aí? É uma dúvida que eu tô ficando meio com consciência. Porque eu fiz um negócio, eu não sei se foi um golpe que eu fiz. Um amigo meu, ele tinha comprado ingresso pra um show, foi em 2004, 2005, acho que era show do Red Hot Chili Peppers. E aí ele não ia conseguir ir no show e botou pra vender nesse site de leilão, assim. Aí era um par, acho que deu tipo R$300 mais ou menos. Aí a mulher, só que foi aumentando, começou em 120, ele não ia vender mais 200, aí chegou a 300, a mulher... Bateu lá, mas não falou que não ia pagar. Falou, não, cheguei muito longe aqui. Ela se arrependeu de ter feito a transação, a proposta. E aí, meu amigo discutiu com ela por e-mail e ela, pra terminar, falou assim, não assinei nada. E aí ficou por isso, né? Aí a gente pensou numa solução pra poder... Ameaçou ela de morte. Não, a gente fez uma outra conta no site e aí porque quando você dá um lance lá de que você comprou, mesmo tendo comprado, fica tipo fulano comprou tal coisa por tal valor. Aí tinha lá, o cara, eu vi que... Aí a gente fez essa outra conta. Eu não posso ser preso por isso, posso?
Até agora do que você contou, não. Eu tô esperando o fim pra ver. Aí a gente fez uma outra conta e falou, olha, eu vi que você comprou o ingresso, o par de ingressos por R$300. Eu quero dar 800 nesse par. Aí ela veio falar comigo, não, eu compro por 300 mesmo. Aí a gente foi lá, sensacional, uma salva de palmas pra ele, que ele é um gênio. É golpe. É golpe e é bom, viu? Não é golpe, é uma mentirinha. Pô, parabéns. Arrasou, Ronald. Mandou muito. Ela foi tentar vender pra segunda conta nossa. A gente falou, não, a gente não assinou nada. E aí ela ameaçou de processar, na polícia, mas não fez nada. Não, mas eu acho que não, porque foi uma... Pô, genial. Uma vez só, né? Foi maldade. Muito bom. Você não tá ganhando a vida com isso, né? Não, foi só uma... Mas ela Mas tem gente que ganha a vida com isso, né? Negociando coisa. Não, mas olha que ideia. Ou vigarista profissional. Mas muito bom, muito bom. Obrigado. Arrasou no cambalacho. Mas saída criativa não, mas ele foi prejudicado no primeiro momento. É claro. Você sabe que agora vai sair um filme do cara que se passou por dono da Gol. Esse cara é gênio. Eu não me lembro o nome dele agora. É um filme, vai sair agora em março. É muito bom esse filme. Teve aqui na mostra de cinema. Marcelo, não é o nome dele? Tem até o livro, Marcelo. né? Marcelo. O livro. Como é que é o nome? Tem até o livro que ele aplicou vários golpes. E golpes assim... Gigantesco. Maravilhoso. Fantástico. Deu entrevista pra Mauri Júnior. Mas ele é doidão, né? Ele tá em cana, ele tá preso, parece que no Paraná e tal. Mas ele é doidão. Desde pequeno ele gosta de ludibriar, né? De enganar. Interpretar personagens. Sociopata. Exatamente. É um sociopata aí. Prenda-me se for capaz. Tá vendo, Zuckerman? Eu sei. Eu me controlo pra não ganhar dinheiro com isso. É isso aí. Tem que ter muito autocontrole, hein, coleguinha? José Augusto, por que você acha que o brasileiro é tão cambalacheiro? Cambalacheiro. Olha, pra falar a verdade, eu não sei se o brasileiro é mais cambalacheiro que qualquer outro povo no mundo. Você tá entendendo? O que acontece com a gente, eu acho que é uma outra coisa. A gente tá na cultura brasileira a valorização da malandragem. A gente acha que é muito malandro, né? Por isso que eu acho que tem tanto golpe que funciona no Brasil, em que assim a vítima acha que tá enganando o golpista. Exato. Sabe, talvez em outros países, eu não tenho estudo comparativo para te falar, mas talvez em outros países não tenha tantos golpes que funcionam dessa maneira. Mas aqui é campeão de audiência. Não, mas eu acho que isso aí... Eu acho que o brasileiro, ele é menos ingênuo do que se você pegar um norueguês. Não é? Ele tem menos ingenuidade. Eu acho que também o cara é muito mais difícil você aplicar um golpe no interior do país do que numa cidade como São Paulo. Por que você acha isso? Porque eu acho que o caipira ele é mais desconfiado. O caipira? O cara do interior. Não é mais ingênuo pela lógica? Eu acho que ele é mais esperto do que o cara que vive em cidade grande. Quem vive em cidade grande... O cara é muita coisa na cabeça. Você tem razão. O que é novidade, ele desconfia. Eu acho. Você vai no interior, é difícil você dar esse golpe em cidade do interior. Uma senhora na praça. Também conhecem mais, Emílio? Porque o tempo passa mais O devagar. Emílio tem razão. Vai lá em Rondônia pra você ver. Não. É pior, sabe por que o Emílio tem razão? Como eu trabalhava com telemarketing, eu tinha que ligar pra vender, eu ligava pro interior de São Paulo. E era difícil eu conseguir fazer uma venda no interior, porque toda vez que eu ligava, não, desliga que isso aí é bandido, é de São Paulo, Deus me livre. E nem era. E quando eu ligava pra alguém da cidade grande, eu conseguia conversar com a pessoa. Pessoas do interior têm medo do homem do saco. É verdade. O homem do saco é muito... Do palhaço que arranca os rins das crianças. O palhaço arranca os rins da perua, que é, né? Da loira do banheiro. Exatamente. Outra coisa, outro golpe também maravilhoso. Maravilhoso. Que no Rio tem em excesso, e em São Paulo também tem, que é o táxi falso, né? Nossa, isso que corre o taxímetro. Táxi falso? É o que mais tem. Adulterado. Você entra num táxi, quantos táxis você entra que você acha que é de verdade? Não é de verdade. Claro. O taxímetro também roda mais rápido. Viu, Marcelo Madureira? É verdade, não tem muito. Falando no caso do Rio de Janeiro, tem um golpe que aconteceu lá que acho que é muito representativo, é cara do Brasil. No tempo que existia ainda o antigo estado da Guanabara. Sim. E em 69 aconteceu isso. O túnel Rebouças lá, numa certa manhã, amanheceu cheio de pedágio. Nossa, que isso? Todo mundo achou que o governo do estado tinha, né, colocado pedágio. Não era, os vigaristas foram lá, se organizaram, assim, fingiam que eram do governo do estado e montaram um pedágio. Mas hoje em dia, se cair nisso, é muito amador. Mas se for muito bem feito, você cai. Você vai questionar o pedágio? Tanto as pessoas caíram, que assim, e aí tá a parte extraordinária do golpe, que chegou o governador de estado de carro oficial, passou por lá e pagou o pedágio. Você tá entendendo? E isso que eu acho que é incrível, porque no Brasil, acho que só no Brasil pode acontecer uma coisa como essa, que assim, o poder público de verdade se submeteu ao poder público de mentira. O governador pagou o pedágio. Nossa. Eu acho uma coisa extraordinária isso. Porque ele devia ter desconfiado. Pô, mas eu não autorizei esse negócio.
Sabe? Dependia dele. Sabe? Ele devia ter lembrado que ele não tinha autorizado o pedágio daquele dia. Devia ter tramitando uma lei, alguma coisa assim, o cara se confundiu. O cara foi numa brecha e pegou a malandragem. Professor, mas você acha que o golpista, ele escolhe as pessoas, ele fica rondando pra saber aquela coisa ou ele escolhe aleatoriamente pra dar o golpe? Não. Ele dá uma estudada antes. Ele estuda muito bem, sabe? Até tem, assim, juristas, o pessoal que estuda o negócio que diz o seguinte, golpista é um psicólogo também. Num relance, ele percebe, ele te saca, e ele percebe qual que é a isca que funciona, que tipo de golpe ele pode aplicar em você. Então você acha que essas pessoas têm que ser internadas? Não acho que ninguém precisa ser internado, não. Agora, me fala uma coisa, professor, você que domina esse assunto. Por exemplo, o Estado, você acha que o Estado, com as artimanhas de imposto, multas, tal, você acha que ele é um pequeno golpista, um pequeno... claro que sim. Você concorda? Claro. Você acha que claro, não existe uma expressão famosa chamada estelionato eleitoral? Quem é que já não votou no candidato e se arrependeu depois? Quem é que não acreditou nas promessas de um candidato para descobrir que eleito ele estava fazendo tudo ao contrário? Num certo sentido, isso é golpe, né? Isso é vigarice. E eu acho que sim, o Estado às vezes promete algumas coisas, vai ver algum tempo depois se cumpriu ou não. O que está sendo feito exatamente com o dinheiro dos nossos impostos? Então, é por isso que tem tanta ONG hoje de transparência e tal. Você sabe que eu não sabia, eu fiquei impressionado desse negócio que eu fiquei sabendo. Na Suécia, tem multa de trânsito, não é? Aqui você é multado e esse dinheiro não sei para onde vai, a gente não sabe nunca para onde vai. Na Suécia, o dinheiro da multa, ele é revertido para quem não foi multado. Então, por exemplo, eles pegam a grana de quem foi multado, uma recompensa, e revertem, é uma recompensa. O PVA vai dando desconto. Pra quem teve você foi bem. Mas eu achei bela ideia. Achei bacana, mas eu acho que jamais os fariam isso com a gente. Um negócio desse aqui. Você acha que eu vou fazer isso com a prefeitura? Fiscal paulista. Mas não tem isso. Não é isso. Agora, você sabe um golpe de Las Vegas? Rapidinho, já ouviu falar no golpe de Las Vegas? Tem pessoas que estudam as pessoas que vão nas máquinas e ganham dinheiro em cima delas. Falam, porque tem uma conta, né, que você joga lá na maquininha, aí uma hora você vai perder. Você já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar nisso e já ouvi falar no caso do sujeito que conseguiu descobrir como ganhar na roleta. Sabe, o sujeito... é uma coisa elaboradíssima, envolve física, contas binárias, tal. Mas o sujeito conseguia lá fazer rapidinho o cálculo, observando onde que o sujeito soltava a bolinha, cálculo de probabilidades, rapidinho, começou a dar certo, né? Até o pessoal começar a quebrar os dedos de quem ganhava na... mas aí é um direito do cara, se ele estudou, se ele sabe como é que vai dar, o direito dele é um jogo, ganhar. né? É um jogo. É bandido contra bandido, malandro. É que ele entendeu? É que o sujeito usava equipamento eletrônico, você tá entendendo? Mas o cara descobriu, é um direito dele, se ele consegue calcular e saber onde vai parar a bolinha, o prêmio é dele. Então, mas quem é um bandido ali? Pois é. Esse é o problema. Vai deixar outro bandido ali, malandro? Porque assim, em tese, você tem que fazer, você joga na roleta sem nenhum tipo de recurso. Você tá entendendo? Acaso. E agora não mais, mas Las Vegas durante muito tempo era sustentado pela máfia, né? Aqueles cassinos todos. E o dinheiro não é limpo também. E aí, assim, a punição pra quem trapaceava era meio pesada, era quebrar os dedos. Mas até o cara que pega recibo de táxi com valor a mais pra empresa ressarci-lo depois, já é um golpe. É um golpe, claro. 30, 40 reais eu não faço. Christian. Não, porque eu pago meu próprio táxi. E quando aquela pessoa pega Bom, eu queria agradecer muito a presença aqui. Eu sei que esse assunto é um assunto que todo mundo todo mundo tem caiu no conto tem uma do história. Exatamente. O livro, gente, você pode comprar agora, você pode entrar no Submarino, tem um monte de... O Submarino, o Saraiva, sei lá, tem um monte de sites que vendem por internet, você pode comprar aí em qualquer lugar do Brasil. Chama-se Os Contos e os Vigários, uma história da trapaça no Brasil. O autor é o professor José Augusto Dias Júnior. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bacana. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Daqui a pouquinho tem mais. Pânico. Alexandro, sou ajudante. Um dia na areia branca, seus pés irão pisar e vai molhar seus cabelos na água azul do mar. Janela e porta vão se abrir e quando chegar em casa, sorrindo vai falar. Orquestra. Jovem Pan. Jovem Pan. Por isso que eu uso punk a rádio Jovem Pan. Esse programa é um lixo. Pânico. Jovem Pan. Tranquilo, Jeff Beck. É ele o Jeff Beck.
Olha que é uma loucura. Tranquilo, tranquilo no mamilo. Tranquilo Vai lá, no Gabiru. mamilo. DJ Gabiru, diretamente das picapes aqui na nossa balada aqui em Campo Grande. Hoje trazendo pra vocês músicas maravilhosas aqui na Rádio Banda Americana. Daqui a pouquinho começa o Natal Water. DJ Gabiru, qual será o seu set de hoje aqui, meu querido DJ? Hoje vai ter na balada Jovem Pan, hoje. Hoje, balada Jovem Pan, a partir das 2 horas da manhã. Estaremos aqui horas. todos doidaços cantando nossa loucura no mamilo. Não, loucura e outra coisa, Gabiru. Tranquilo no mamilo. Ô, Gabiru, tem que falar com voz de DJ, pô. Tá bom. Vai pra vocês, só música maravilhosa aqui que eu estou trazendo. Faz voz de homem, hein, rapaz? Mas vocês estão ouvindo um set mixado Isso é voz de gazelle. Não é assim, Isso é Gabiru. voz de Nordestino. mecânico. Faz voz grossa, Vai lá, Gabiru. Voz grossa. Fala, vou ensinar você. Tá, vai. Vai pra vocês, esse é o som da Rádio Jovem Pan aqui na balada, 2 horas da manhã, está trazendo aqui o nosso Sérgio DJ Gabiruzinho. E aí, Gabiru, como é que são as coisas aí pra você? O cara, ele tem praticamente meio assim, está com o intestino meio preso, mas músicas legais aqui pra você. Você está ouvindo aí na balada aqui na número 1 do Brasil, aqui ó. 92K2 aqui, number 1 State Music Brasil. Aê! Evoluiu. Houve uma evolução. E hoje eu vou tocar na Opium. Ninguém falou pra você falar. Jabazão. Que Então é? só isso. Que droga, Muito hein? bem, vamos embora. Amanhã estaremos de volta, meio-dia, aqui na Aqui programação na da número 1. Jovem Pan. Beijos. Mas já terminou? Terminou. Acabou mesmo.